Vamos estudar com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o profeta Oséias. No nosso estudo das Sagradas Escrituras, hoje vamos estudar o livro do profeta Oséias. Profeta que, conforme a palavra de Deus, no primeiro verso do livro que escreveu, diz: palavra do Senhor, que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Paremos só nesse verso. Oséias, um nome comum em Israel, como o próprio Josué, o nome dele anteriormente a Moisés ter trocado, era Oséias, filho de Num. Depois passou a ser chamado Josué, mas era Oséias, palavra que significa salvação. Por se falar palavra de Deus enviada nos dias de vários reis, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, mostra que este profeta, Oséias, esteve por um período longo de vida e ministério, isso transcorrendo em tempos de diversos reis. Isso significa então que ele estaria tendo a sua atuação ou vivendo, estando presente nos acontecimentos do tempo do rei Uzias, como também depois de Jotão, como também depois em Acás e depois de Ezequias, 4 reis de Judá. E já do outro lado faz menção que ele esteve nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Ao tempo, lembremos, em particular quando se diz Jeroboão, filho de Joás, Joás é filho de Jeú, aquele a quem Deus determinou a Elias para que se separasse, que fosse consagrado rei de Israel para destruir a casa de Acabe e a idolatria. Jeú é passado. E a palavra de Deus chega então para o povo de Deus, ali considerando que temos palavras para o reino de Israel, praticamente todo o livro, mas oportunamente vinha alguma palavra sobre o reino de Judá. Comecemos, pois, este assunto. Oséias. O que vamos ver é Deus apresentando toda a situação do povo, situação lastimável, terrível, de um desvio grande de Deus, em muitas abominações. Mas Deus vem trazendo a repreensão, trazendo correção, mostrando o castigo que estava sobre eles no presente, castigo que viria em dias futuros. Fala até mesmo de destruição, grande destruição no meio do povo, mas sempre percebam que Deus, vamos usar uma palavra nossa assim, tem um coração muito doce, amoroso. Ainda na correção, Deus acha palavras para uma oportunidade mais para o povo, e sempre falando de um porvir mais longe, em que o castigo presente, tão grande, tão severo, é para um bem maior e a salvação alcançar a muitos. Vamos, portanto, começar lembrando figuras. Ainda que Deus fale com figuras, fala segundo o tempo da época, coisas que hoje podemos estranhar, como, por exemplo, já no primeiro verso temos feito a introdução, o verso 2 tem a primeira palavra de Deus para o profeta. O princípio da palavra do Senhor, diz o verso 2, por Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias, vai,
toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor Deus. Paremos, só este verso. Que palavra forte. Um profeta, um homem de Deus, um porta-voz de Deus, por Deus, sendo ordenado a casar com uma mulher indigna, mulher de prostituições. Que vexame. Talvez fosse nossos dias, a gente ia rapidamente dizer: não é de Deus, não procede de Deus. Há coisas difíceis que a razão não revela para nós. Só podemos acertar dentro da condução do Espírito de Deus, ligado com o Espírito de Deus, para entender o que Deus está falando, numa coisa assim que para nós hoje seria um absurdo, e de pronto negaríamos como sendo palavra, ordem procedente de Deus. Mas no próprio verso 2 já está a explicação. Quando a palavra diz assim: porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor Deus. Então o que estava sendo determinado para Oséias era um fato único de uma situação bem delicada, não agradável, mas representando no profeta Oséias aquilo que acontecia em toda a nação de Israel. Que tem um homem, Oséias, casar com uma prostituta, mulher indigna, isso é vexatório? É, mas em maior grau vamos entender que era a situação de Deus unida a um povo que estava desviado. Então Deus estava, na verdade, tomando o profeta Oséias numa dignidade, representá-lo. Oséias representava Deus, mas a mulher indigna, prostituta, palavra muito forte, mas é o texto bíblico, textualmente falando, representava a nação de Israel. Se para o homem era vergonhoso, quanto mais para Deus. Se um homem, profeta Oséias, não era digno de uma situação dessa, que se diria então de Deus ter uma aliança, estar num casamento, porque Deus sempre falou de casamento, unindo-se a sua nação ao seu povo, um elo para serem um só, e um povo assim tão desviado, porque a prostituição aqui falada está relacionada com a idolatria. Deixaram o esposo e entregaram-se a outros, deixaram o Deus verdadeiro e uniram-se a outros deuses que não são deuses. Aí está a comparação da idolatria. Em Tiago nós vemos uma palavra de Tiago muito forte, já no Novo Testamento: adúlteros e adúlteras. E Tiago está escrevendo a quem? Ao povo chamado cristão. É quando o Tiago diz: o amor para com as coisas do mundo é inimizade para com Deus. É como se deixasse o marido, o Deus verdadeiro, o senhorio dele, e se submetesse a outra situação. É infidelidade, é quebra de aliança, é prostituição, é adultério espiritual. Então Oséias representava Deus, e a mulher de Oséias, que ele escolheu dessa categoria tão indigna, mas representava a nação de Israel. Na figura suaviza-se um pouco, para entendermos que Deus estava fazendo uma demonstração do que era o povo. Continuemos. Aí a palavra diz, verso 3, que o profeta não questionou a ordem de Deus, ainda que nós, como dissemos antes, pudéssemos questionar. E foi-se, diz o verso 3, e tomou a Gomer, filha de Diblaim,
E ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor Deus: põe-lhe o nome de Jisriel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jisriel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jisreel. Aí está, novamente, Jisreel. Oséias obedece, casa com uma mulher na qualificação que Deus deu, Gomer. Muito bem. E ela vem a conceber, gerar um filho, menino, nome, Jisriel. Que é Jisriel para nós? Observando Jisriel, voltamos de novo ao campo, à cidade, onde Nabote foi morto de forma injusta, sangue inocente derramado em Israel, por Acabe. E ali mesmo em Jisreel, Deus fez vir a sentença sobre Acabe e sobre a sua família. Mas observe que Deus estende, e Deus diz que estaria cobrando agora também de Jeú, o sangue de Jisreel sobre a casa de Jeú. Alguém pode dizer, Jeú, sim, porque ele derramou sangue, ele fez juízo de Deus. Aí está um cuidado que precisamos entender. Ele fez o juízo de Deus, mas não se guardou. Ele também se fez digno da mesma correção que anteriormente ele fez sobre o outro. Aquele que é levantado para trazer correção sobre alguém, ele mesmo tem que se cuidar de não estar na mesma transgressão daquele que é repreendido, porque ele que está sendo instrumento de Deus agora para repreender, Deus mesmo vai dizer para ele, ou é aquela palavra, médico, cura-te a ti mesmo, dá a receita para o outro e não se cuida. Assim Jeú destruiu a casa de Acabe por causa da idolatria, mas ele mesmo permaneceu na idolatria. Então o juízo sobre a casa de Acabe poderia da mesma forma cair sobre ele. É o que Deus está falando nesse verso, quando o menino filho de Oséias se chama Jisriel. Mas não é só sobre o rei ou a descendência de Jeú. Na verdade o juízo de Deus iria passar para toda a casa de Israel, porque todo o povo estava desviado em idolatria. Consideremos, Jeú já tinha morrido, já era um reinado que estava no tempo de seu neto Jeroboão, mas entendamos, Deus está trazendo agora a expressão da sua condenação, mostrando o seu juízo. Jisriel, isso sempre é repetido, é Deus requerendo todo o sangue inocente que foi derramado. Na sequência, diz a palavra, verso 6, que tornou ela, a mulher de Oséias, a conceber e deu à luz uma filha. E Deus mesmo lhe disse, põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Paremos, tudo lhe tirarei. Casa de Israel. Como é que Deus está mostrando o seu juízo? Primeiro, Jisriel é o nome do menino. Deus vai requerer o sangue inocente derramado. Loruama, Lo tem um sentido de negação, não compaixão, não terei compadecimento, vou destruir a casa de Israel, vou lhe tirar tudo. Então Deus já está falando de uma destruição da casa de Israel. Lembremos que uns poucos capítulos antes, no estudo de 2 Reis, nós vimos o registro de Reis dizendo que Deus ainda não tinha falado em destruir a Israel, mas as palavras aqui já estão dizendo, Deus vai destruir
a nação de Israel, as 10 tribos que têm a sua capital em Samaria. Lo-Ruama, não compadecida, Deus não vai ter compaixão. No verso 7 tem uma observação ligando a casa de Judá, quando diz: mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Falando da destruição das 10 tribos, Deus fala de Judá, que sobre o Judá também, apesar de tudo, o Senhor vai ter compaixão, vai salvá-los, mas não será uma salvação no aspecto de vencimento, ou o vencer de uma guerra, de uma batalha, no fortalecimento, no poder bélico ou qualquer outra coisa. É pelo próprio Senhor. Aí já está o plano da redenção, Deus mesmo tomando sobre ele as transgressões de Judá para poder salvar a Judá. Continuemos. Outro filho para Oséias, diz o verso 8: depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho, um segundo menino. Primeiro menino, segundo uma menina, e agora outro menino. E ele disse, Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Paremos. Lo-Ami, Lo, não Ami, povo. Não meu povo. Esse é o significado de Lo-Ami. Observe que Deus já foi dando as sentenças. Vou trazer juízo, requerer o sangue inocente, não vou ter compaixão, vou destruir tudo, e este não é meu povo. 10 tribos, e Deus diz: não é meu povo. De 12, 10, Deus está dizendo: não é meu povo. Observe o aspecto, a salvação e o ser chamado povo de Deus não é ter DNA de Abraão, não. Deus não aceita isso. É a fé, é o mesmo Espírito, a mesma confiança em Deus que caracteriza a forma de nós entrarmos para o povo de Deus, sermos admitidos como povo de Deus. Tanto que Deus está rejeitando agora de uma vez só 10 das 12 tribos de Israel. Fique bem claro isso. O conceito de Deus é no sentido de que todo aquele que se chega a Deus tem que se apartar da iniquidade. E a iniquidade mais notória no tempo antigo era idolatria. E Deus não aceitava. E junto com a idolatria, toda forma de iniquidade e injustiça que no meio do povo havia, como poderemos ter uma citação em algum versículo mais à frente. Continuemos. Se Deus vai destruir todo o povo de Israel, como é que vai ser isso? Todo? Não. 10 das 12 tribos? Então só vai sobrar 2 tribos. Aqui tem agora uma explicação de Deus que nós precisamos atentar. Complementa o entendimento da salvação no sentido espiritual. Povo de Deus em espírito e em verdade, e não na descendência, vamos dizer, da etnia de Abraão. Porque diz o verso 10: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus Altíssimo. Paremos nessa palavra. Deus está rejeitando 10 tribos. Sim, está. Mas está dizendo que Israel será grande e numeroso, como a areia da praia e como as estrelas do mar, promessa feita a Abraão. Mas agora vamos ligar com Apocalipse, no capítulo 7,
Quando temos a visão que João teve, ele viu a numeração do povo de Israel, 12 mil, 12 mil, 12 mil, de cada uma das 12 tribos de Israel, totalizando 144 mil de Israel salvos. 144 mil é muito pouco, se for ficar no número humano, mas é palavra de Deus, é número de Deus. O entendimento é segundo a forma que Deus está expressando. Tanto que se João, em Apocalipse, ouviu o número, no verso 9 do capítulo 7 se diz: e ele olhou, e eis aqui uma multidão que ninguém podia contar. Então os 144 mil são 12 mil de cada tribo, mas na visão de Deus é as 12 tribos de Israel multiplicadas e aos milhares. Quanto que dá isso? Um número que ninguém pode contar. Complementando, são 12 tribos em Apocalipse, mas é gente de todas as nações, é gente de todas as tribos, é gente de todas as línguas e é gente também de todos os povos. Não é só descendência de Israel em Abraão, é todo aquele em todo tempo que se achega ao Senhor, esse é tomado para ser do Senhor. Entendemos isso? Pela lei já se dizia: todo aquele que se chegar ao Deus de Israel tem que ser recebido como natural da terra. Pelo que, vamos ver, com quem estiveram os patriarcas casando quando estiveram na terra do Egito? E nós temos outras figuras, em Raabe, que era de Jericó, cananeia, temos Ruth, que era moabita, e assim sucessivamente. Muitos vinham ao Senhor e eram admitidos como naturais da terra. E já em Romanos, nós temos uma palavra que fala, como também Jesus fala, segundo a descrição do Evangelho de João, que até mesmo os judeus no tempo de Jesus disseram: nós temos por pai Abraão, orgulhando-se da sua genealogia em Abraão. E Deus disse: vós não sois filhos de Abraão, de forma nenhuma. Por quê? Sendo da descendência de Abraão, procuravam matar a Jesus. E Jesus disse: Abraão não fez assim. Não sois filhos de Abraão. O sentido do povo de Deus, Israel de Deus, é segundo o Espírito, aquele que se aproxima de Deus em verdade e em Espírito. Guardemos bem firme esta colocação. Como poderíamos também estar citando Gálatas capítulo 3, todo aquele que é batizado em nome de Jesus, torne-se descendência de Abraão. Aí o sentido é outro, totalmente espiritual. Coloquemos mais um argumento. Muita gente está presa ao povo Israel, etnia de Abraão. Não é isso, de forma nenhuma. Porque Israel é o nome dado a Jacó, mas o nome tem um significado: aquele que luta com Deus e prevalece. Ou segundo Apocalipse, aquele que luta com Deus e vence. Aquele que luta com Deus e permanece fiel. Eu tenho que salientar isso: lutar com Deus, não é lutar contra Deus, não. É lutar com Deus. Como o Jacó, ele lutou com o anjo, mas não é contra o anjo. Ele estava pegando, segurando o anjo para querer a bênção de Deus. Como Jesus mesmo disse, que é preciso empregar força para entrar no reino de Deus. E nós temos que fazer isso. Buscar com força da súplica, do pedido de misericórdia, da submissão, sermos alcançados como povo de Deus. Senão, somos rejeitados. Então continuemos.
Aí está esse detalhe: 10 tribos vão ser destruídas, mas Deus vai levantar outras tribos para compor as 12 tribos de Israel. Mas é gente de outras nações, povos e línguas, e também de outras tribos. É a substituição. Esses não querem ser, outros serão. Só um pouquinho mais. Jesus disse para eles não se orgulharem dizendo que eram filhos de Abraão, porque Deus podia levantar filhos de Abraão até das pedras. Então, o ser filho de Abraão é uma coisa que Deus faz vir. É Ele que gera e forma em nossos corações a fidelidade, a fé e tudo mais. Continuando no verso 11 do capítulo ainda 1, os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e construirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jisrael. Outra vez Israel. E agora observem, o povo de Deus está dividido. Judá com o rei, as 10 tribos em Samaria com outro rei. E como se brigavam esses dois e se autodestruíam, dizendo ser povo de Israel, descendência de Abraão. Que coisa horrível. Mas entretanto Deus prometia que haveria um tempo que juntos, Judá, que permanecia, e os 10 tribos substituídas, se levantariam e teria um só líder, uma só cabeça, um só rei que os guiaria. Aí lembra a palavra que Jesus disse: há outras ovelhas que não estão neste aprisco, mas convém agregá-las, para que haja um rebanho e um só pastor. E Jesus se manifestou justamente para ser o rei único sobre todos aqueles que se achegam a Deus. Agora, observem também que a palavra diz: porque grande será o dia de Jisrael. Mas Jisrael não foi lá atrás? Foi lá atrás. E ao mesmo tempo é agora. Ou seja, é o juízo de Deus sobre a face da terra, separando os que não são dele e fazendo-se chegar a ele aqueles que de fato são dele. Aí vem a palavra que Jesus também teve falando do seu ministério, da sua missão. Ele tem o machado, a raiz das árvores. A árvore que não dá fruto é cortada. Ou ele tem a pá e limpará a sua eira. É o dia de hoje também. Então, hoje, para nós entendamos, permanece o Jisrael. Deus está em juízo, vamos dizer assim, atuando sobre todos nós, não só agora, mas em todas as gerações do tempo passado e nas gerações que ainda possam vir. O juízo de Deus está presente. Por isso podemos ver a palavra em outros lugares dizendo que o Senhor está sentado no seu trono, julgando toda a face da terra. O que na verdade sempre existiu. Tanto que Abraão chamou a Deus de juiz de toda a terra. E agora, muito mais certamente em Cristo Jesus. Esse é o capítulo 1. Lembremos, recordando rapidamente, que a palavra disse do casamento de Oséias e seus filhos. O casamento que tipificava Deus e o povo de Deus, em que Oséias é um homem de Deus, ou Deus na sua pureza. Entretanto, com quem estava unido Oséias? Nessa qualidade de pessoa estava unido Deus. A nação de Israel era como mulher prostituta, gerando filhos, que entretanto para Deus só lembrava de juízo e também de destruição, porque Deus não os reconhecia como seus filhos. Apesar de tudo isso, a obra de Deus continuará. A salvação, que é o nome de Oséias, está aberta à disposição de toda a terra. Todo aquele que chegar ao Senhor será Israel de Deus. Capítulo 2 continua a expressão semelhante. Ainda
do aborrecimento, da rejeição de Deus para aquele povo. Diz assim a palavra, verso 1: Dizei a vossos irmãos Ami e vossas irmãs Ruama: contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como a terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Aí continua a palavra. Paremos. Observe que Deus já tinha falado de uma rejeição, mas ao mesmo tempo ele volta a falar, como se não fossem ainda rejeitados. É a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus. Eles já estão numa condição, o povo de Israel, as 10 tribos, de serem totalmente rejeitados, mas a compaixão, a misericórdia, a longanimidade de Deus ainda volta-se para eles com expressões como se ainda houvesse oportunidade. Rejeita essa mãe, rejeite essa mãe, porque não é minha mulher. Se esta é a sua mãe, vocês não são meus filhos de forma nenhuma. Muito bem, agora observem o máximo da misericórdia de Deus. Que homem faria isso? Porque a palavra continua no verso 5: porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados, porque me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Está em prostituição, afastada do verdadeiro Deus, Senhor e marido, porque esta qualidade honrosa que Deus se coloca para com os seus, com a igreja. Mas desviada da nação de Israel, ainda quer mais, que ir atrás de namorados, que eles que dão o seu bem-estar, a sua riqueza, lhe dão o conforto e a sustentam. Em vez de buscar Deus, vamos buscar os ídolos, e tem mais ídolos ainda, vamos buscar outros, e multiplica-se a idolatria. Mas Deus diz assim, verso 6, Deus age: portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe para que ela não ache as suas veredas, e irá em seguimento dos seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Deus vai desviando o caminho torto da nação de Israel, como mulher pervertida, para não encontrar mais o desvio em que andava, para depois cair em si. Mas espera aí, como eu estava antes, estava melhor. Qual o filho pródigo, vendo as bolotas que comia os porcos, aí cai em si, mas eu estava bem antes. Vai voltar para a situação anterior. Deus traz problemas, dificuldades, dificulta o caminho, justamente para lembrar do bem que tinham e do que se desviaram e esqueceram. Misericórdia de Deus, diz a palavra, verso 8: ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Ainda não entenderam que é de Deus que vem o bem. Como o Tiago diz: não erreis, toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes. Ainda não entenderam, mas Deus está trabalhando. Verso 9: portanto, torna-me-ei, e a seu tempo tirarei o meu grão, o meu mosto,
no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua beleza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as festividades. Aí Deus vem com castigo, tirando todo o bem que Ele mesmo tinha dado e que eles atribuíam aos deuses falsos, na idolatria. Deus vai tirando tudo, e vai expor a situação de ridículo, de vergonha, o descobrir que é isso. Vai mostrar que eles não são nada, tanto que eles estão destruídos, a seu grande território que Deus lhes deu sendo tomado pelas nações vizinhas, e também tendo que pagar tributo aqui, ali e acolá, e constantemente sendo invadido por outros povos e diminuídos em quantidade. Uma vergonha, uma nação fraca, desprezível, justamente para não se orgulharem do que poderiam ter sido antes, porque se afastaram de Deus. E assim diz a palavra, sobre verso 13: sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes, das suas gargantilhas, e andou atrás dos seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Paremos um pouco. O que Deus está querendo falar? Zé, vai atrapalhar o caminho dela todo, para ela não encontrar mais o desvio, e Deus vai levá-la para um deserto, retirado, deserto, igualzinho no tempo de Moisés, Deus e o povo e Deus e mais ninguém, é cada um de nós e Deus e nós, e mais ninguém. E ali, na solidão, ou o a sós, Deus e o seu povo vão se reencontrar. Observe bem esse particular da misericórdia, do amor de Deus. Deus parece namorado insistindo para conquistar uma namorada, só que não é bem namorada, né? Já é uma mulher que está infiel. Mas Deus não entra com carta de divórcio, Deus entra com forma de conquista, para resgatar, reconquistar de novo aquilo que faz parte dele mesmo. Tal qual o casamento, que muitos hoje não estão entendendo, achando que casa para serem um só e depois tem jeito de separar. Mas Deus mostra, não tem separação, fazem parte um do outro, não tem separação. E é assim que Deus continua nesta obra, nesse novo namoro de Deus. Verso 16: acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal, e da sua boca tirarei os nomes de Baalim, e os seus nomes não virão mais em memória. Paremos. Pronto, Deus vai purificar na solidão, Deus com a nação de Israel, a nação de Israel só com ele. Naquela situação, Deus vai se apresentar de tal forma que a nação não vai enxergar, não vai ver mais os outros ídolos, vai esquecer, e vai chamar a Deus de novo como meu marido. Observe a relação de Deus e a nação de Israel, de Cristo Jesus e a igreja. Não é namoro, não é noivado, é casamento. Ainda que às vezes Deus, na sua ternura, longanimidade e misericórdia, tem que agir como um namorado querendo conquistar a sua própria esposa, ou como Deus muitas vezes tem que trabalhar misericórdia e carinho conosco, que não merecemos,
mas para nos reconquistar ao seu amor e a fidelidade do que Ele é digno. Observe esses pontos. A bondade e misericórdia de Deus. Aí sim, e a palavra de Tiago diz que Deus, ou o Espírito de Deus, tem ciúme de nós. Então, na verdade, aqui temos Deus ciumento. É onde o ciúme tem um sentido bom. É lutar por aquilo que lhe pertence. E não pertence, não é direito de mais ninguém. Aí está certo. E Deus então é em ciúme, em zelo, e também por direito, e por um verdadeiro amor, despreza a afronta, a vergonha que passou, que muitos homens não suportam, e lá vai atrás da mulher infiel para reconquistá-la para Ele. Se não fosse isso, irmão, quantos de nós já teríamos sido dispensados, rejeitados por Deus? Qual aqui que não esteve nesse caso aqui? Cada um de nós, em uma ou muitas vezes, já estivemos, Deus tendo que de novo nos cercar, até reconhecermos que só Ele mesmo é o nosso Salvador, o bom pastor das nossas almas. E assim Deus vai mudar tudo. Aí vem as bênçãos. Naquele dia, verso 18, farei por eles aliança com as bestas feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. 19, desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Verso 20, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Aí está, a bondade e a misericórdia de Deus. Observe que a satisfação de Deus não é em achar em nós iniquidade, trazer a espada. Não. A alegria, a satisfação de Deus é nos achar, e vendo-nos numa situação horrível, Ele vai tratar de que nós sejamos purificados, afastados de tudo aquilo que é trevas, iniquidade, e fazemos ser aproximado dele. Parábola do filho pródigo, outra vez. O pai que abraça o filho que vinha imundo pelo caminho e manda trocar as vestes, manda colocar o anel, manda dar uma festa. Estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Há mais festa no céu para um pecador que se arrepende. Aí continua a palavra. Aqui está, irmãos, Antigo Testamento, que muitos falam Velho Testamento. Não tem Antigo Testamento, não tem Velho Testamento, é a palavra de Deus muito atual. Essa separação que fizeram, esses títulos que deram aos textos bíblicos, Velho Testamento, Antigo Testamento, não é correto. Não é correto. Aí vemos uma palavra dessa, o quão atual está. Aí, ainda diz a palavra no verso 22, e a terra responderá ao trigo e ao mosto e ao óleo, e estes responderão a Jezreel, e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Loruama, e a Loami direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. O que não era de Deus, passa a ser de Deus. Aí está a restauração da humanidade, porque na verdade todos estão destruídos da glória de Deus pela transgressão em Adão e etc. Ainda o capítulo 3 fala no mesmo tom. Observe a extensão da misericórdia de Deus. Vamos estar comparando isso que Deus está fazendo com aquilo que entre seres humanos, no modelo do casamento, os homens não conseguem fazer. Verso 1 do capítulo 3. E o Senhor Deus me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas.
Não vamos questionar um segundo casamento. Para nós essas palavras são totalmente fora da nossa realidade. Mas naquele tempo que o pessoal não tinha isso como erro, desviados que estavam da compreensão do que é perfeito, justo, correto diante de Deus, Deus, entretanto, fala com Oséias: vai buscar uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Mas o Senhor ama os filhos de Israel, mas eles não correspondem ao amor de Deus. Então é figura outra vez. Quantos que ainda não chegaram a ser de Deus, mas Deus vai ao encontro deles para conquistá-los para Ele. E a palavra no verso 2 diz: e comprei para mim por 15 peças de prata e um homem de cevada e meio homem de cevada. Paremos. O profeta vai e compra. Preço barato. Preço barato. Aqui o preço aqui é barato. Poderia dizer-se, é o valor que tem cada um de nós nos nossos desvios no mundo em que andávamos antes. Mas nós sabemos que o preço, na verdade, que Deus pagou foi muito caro. O máximo. Deu a sua própria vida por nós. Aí Pedro diz: não foi com ouro nem prata que fomos comprados. Mas Deus está mostrando que Ele resgata uma mulher indigna. A igreja hoje, agora digna, mas era indigna. E Deus paga o preço e traz para si, para ser sua esposa. E diz então agora o verso 3, atenção, vamos bem devagar, entendendo isso. Deus diz para aquela mulher, é o profeta Oséias, mas ali está a figura de Deus: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. Entendemos essa palavra? Deus quer exclusividade nossa para com Ele, como Ele também nos tem como povo especial. Entre muitos, Ele tomou a igreja para Ele. Mas a igreja tem que se reservar para Ele, como Ele se reserva para a igreja. Totalmente. Aqui está a purificação daquele que vem do mundo e vem para a igreja, vem para o Senhor Jesus. Ele tem que esquecer o mundo e ficar com o Senhor, e nunca mais olhar para o mundo. E a palavra diz no verso 4: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Paremos outra vez. O que Deus está dizendo? Se eles tinham no momento alguma coisa, tinham rei, tinha uma nação, tinha um templo, tinha deuses, e mais altares, e mais altares, Deus ia arrancar tudo, até a figura do seu próprio santuário, Deus ia tirar, para ser somente a nação de Israel e Ele Deus, não mais em figura de um templo, não, mas em espírito, contato direto. Ele ia fazer a nação de Israel não ter mais nada. Aí vem o tempo da destruição, vão ser levados a cativeiros. Deus está falando antes pelo profeta, vão ser afastados de Israel, do templo de Jerusalém e de tudo, não vão ter mais nada, nem os ídolos, nem o próprio Deus. No culto normal em que se justificavam também, porque iam para o santuário, faziam sacrifícios para Deus e serviam aos demônios na idolatria. Deus não quer mais nada, não vai ter mais nada. Mas nesse cativeiro, nesse isolamento, verso 5, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor Deus e a sua bondade no fim
dos dias. Pronto. Aí está a excelência, a grande extensão da misericórdia de Deus para salvar o seu povo. É Deus que faz tudo para o povo ser reconquistado e ser salvo. É Ele que faz nos aproximar dele, conforme a palavra de Salmo 100. Não foste vós que escolheste a mim, mas antes eu vos escolhi a vós. Aí está a palavra. Observem que no meio desse processo de salvação, sempre tem um período drástico de correção, castigo, muito sério, mas o alvo é arrependimento e salvação. O alvo de Deus, em toda a sua ira, não é destruição só, não, é trazer correção, modelo de quão terrível é o pecado, para aborrecermos o pecado e nos apegarmos à justiça de Deus. O salário do pecado não é um açoite, não é 2 açoites, é morte. E em todo o tempo Deus fala forte: o pecado é excessivamente maligno. A palavra está em Romanos capítulo 7 também, quando Paulo explica a lei. Porque a gravidade da lei? Aquele que transgredir, morre. Porque o pecado é terrível. Então, aborreça o pecado e terá então toda a plenitude da bondade de Deus. Continuemos no capítulo 4 agora. Tendo este panorama do povo infiel e Deus trabalhando, Deus não tendo em conta a vergonha que passa, o desprezo em que foi colocado o seu santo nome, o quanto foi diminuído pela transgressão e infidelidade do seu povo, como hoje mesmo podemos estar fazendo Deus ser blasfemado pelas nossas infidelidades e injustiças. Entretanto, Ele atua para salvar. Agora, a partir daqui, capítulo 4 em diante, temos várias outras palavras que são nesse contexto todo. Por exemplo, verso 1 do capítulo 4: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Não é só para aquele tempo. Hoje parece que mais do que nunca essas mesmas palavras são verdadeiras. Observe que a palavra de Deus vale em todo o tempo, nunca fica velha nem antiga, muito menos obsoleta. Ela é atual, é a palavra de Deus que permanece para sempre. Pelo que, lendo Oséias hoje, não estamos lendo uma história do passado, estamos vendo a mesma instrução de Deus que foi no passado e que permanece no dia de hoje. Ainda no capítulo 4: com tudo isso haverá correção, haverá repreensão. Mas no mesmo verso 4 deste capítulo diz o Senhor: todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Paremos. Não há acepção de pessoas, todos estão destituídos da glória de Deus pelo pecado. Deus, diz Paulo lá em Romanos capítulo 3, colocou-nos todos debaixo de uma situação em que nós precisamos de misericórdia, e ninguém tem que olhar para o outro, contender com o outro, nem julgar o outro, porque nós estamos debaixo do mesmo juízo de Deus. Ninguém é justo, não há um justo sequer. Então ninguém tem que contender, nem falar coisa alguma, tem que ficar quieto e ouvir o que Deus propõe para a própria salvação. Assim, no verso 6, Deus instrui: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento.
porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Se a nação se esqueceu de Deus, não deu atenção à lei de Deus, por não conhecer a lei de Deus, é destruído. Desprezaram as coisas de Deus, e agora, mais justo do que nunca é, que Deus também os abandone, os rejeite, não os tenha em conta. Esse é o juízo normal. Observemos esse aspecto. Jesus chegou a dizer algo assim: errais por não conhecerdes as Escrituras. Aqui está, irmãos, a lição para nós. Por que ler a Bíblia? Por que estudar a Bíblia? Para pegarmos de um jeito ou de outro coisas que nos despertem para as nossas falhas, as nossas injustiças, de uma forma ou de outra, em pouco ou em muito. E o jeito é buscar o Senhor. Não tem outra saída. Buscar o Senhor. A tendência nossa é olhar para o outro e falar do outro, ou achar que o outro não está obedecendo a lei, não está andando como devia andar, então eu posso também andar como ele anda. Não, cuidado, cuidado. Não é esse o modelo que Deus quer, mas é o contrário. Assim, verso 7 desse capítulo 4 diz: como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Aí continua a palavra em formas de repreensão. E esse particular é assim: se nós, irmãos, como coletividade, não cuidarmos direitinho de andar no temor de Deus e na obediência à sua palavra, Deus desampara até a liderança. Como no passado Deus disse também: se vocês não andarem no temor ao Senhor teu Deus, Deus vai desamparar o rei. Foi palavra dada por Deus ao povo por Samuel. Mas se o povo chegasse diante de Deus, buscando a Deus, aí serão dados juízes, líderes que conduzam o povo pelo caminho correto. Vivemos um tempo que todo mundo critica todo mundo, tanto na liderança eclesiástica como na liderança do governo do mundo. Mas não merecemos o que temos? De que se queixa o homem, diz lá em Lamentação? Queixe cada um dos seus próprios pecados. É a palavra do capítulo 4. Ninguém contenda, ninguém repreenda, mas como temos andado, assim será aquilo que teremos também, e no particular da liderança. Aqui diz ele. Continuando, verso 12 do capítulo 4: o meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. Se não tivermos temor, cuidado com as coisas de Deus, certamente seremos enganados. Quantos desvios de doutrina nós temos? Por que isso? Se não tomarmos em sério a instrução da palavra de Deus, seremos enganados, seremos envolvidos pela mentira facilmente. É o que a palavra está dizendo: o meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde. Vai pelos seus caminhos, achando que estão certos. E quantas vezes nós vemos dizer: Deus não quer bem assim, mas não é tanto assim. Não, Deus é santo e requer santidade. Continuemos. Muitas palavras fortes aqui. Vamos ler uma para entendermos a gravidade. Verso 13: sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do almeiro. Paremos aqui no meio desse verso 13. Vão se desviando em idolatria
em afastamento de Deus, em muitas coisas e de forma múltipla. Consequência, nesse mesmo verso 13: por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quanto adulteram, porque eles mesmo com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Muito forte essa palavra. Mas o que Deus quer dizer? Se não há fidelidade para com Deus, se somos injustos para com Deus, se negamos a Deus e desviamos a Deus, que é o mais grave, porque cada um quer contender ou quer reclamar alguma coisa entre nós mesmos. Ninguém tem que dizer nada. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus, porque em pouco ou em muito Deus vê, talvez em nós, que não seja o caso dos presentes, mas Deus muitas vezes vê afastamento. E quantas vezes clamamos, reclamando, pedindo, mas Deus olha para nós, o que temos nós de digno, ou de ligação com Ele, de obediência a Ele, ou em caminhos que sejam os seus caminhos, para depois querermos alguma coisa? É difícil. Reclamamos por justiça, por bens, mas desprezamos a fonte do bem. Então, nós não temos por onde falar e por onde andar. Volta a palavra de lamentação: queixe cada um dos seus próprios pecados. Continuando ainda, verso 15: se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá. Paremos. Deus está falando de Israel, já falou alguma palavra sobre Judá antes, mas agora volta a dizer, como que no alerta: Israel, as 10 tribos estão se desviando, mas Judá não se corrompa. Por enquanto é só como um aviso. Continuemos mais um pouco, verso 17: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Quando Deus fala assim, é como aquele a quem Deus repreendia como filho, mas não entrando na disciplina de Deus, Deus já não o tem como filho, e a repreensão para arrependimento já não existirá. Aí é abandonado por Deus, rejeitado por Deus, como foi no seu tempo Saul. Capítulo 5 agora: ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence esse juízo, visto que foste um laço para Mispá e rede estendida sobre o Tabor. Palavras figuradas, usando outros termos, outros lugares, mas o importante é isso: na sequência da transgressão que atingiu várias gerações, quem são os culpados? Sacerdotes, depois os reis, e depois todas as tribos de Israel que entraram com a idolatria do bezerro de ouro. Então a questão diz respeito a eles. Verso 3, Deus diz assim: eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel? Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus? Porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Verso 5: a soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto. Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Antes avisou: Judá, não se corrompa. E agora está dizendo: Judá também irá tropeçar e cair. Paremos um pouco nessa palavra, que é uma palavra forte. Eu conheço Efraim e Israel. Por que Deus fala Efraim e fala Israel? Algumas vezes Deus cita Israel, as 10 tribos, às vezes cita Israel, todo o seu povo. A cada tempo precisamos ter cuidado no contexto para entender o que Deus está falando.
E às vezes Deus chama a Israel de Efraim, porque Efraim é a tribo que liderou a divisão no meio do povo de Deus. E Deus cita as 10 tribos no nome de Efraim, a tribo líder. E observe esse particular, que vão em injustiça, vão se desviando e com a tendência serem destruídos e contaminar também Judá, que está ao lado. Sequência ainda, mais em frente. Verso 9 do capítulo 5. Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que certo está. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para com a casa de Judá como a podridão. Outra vez, forma de Deus falar do desvio do povo, que é andar após a vaidade. Vaidade significando aquilo que é passageiro, aquilo que não é consistente, a idolatria que não é nada. Continua ainda, verso 13, Deus falando de forma figurada. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a vossa chaga. Paremos. Deus já está falando antes o que vai acontecer nos dias seguintes, que as 10 tribos de Israel vai estar tão desolada, a nação tão desolada, que vai estar correndo atrás da Síria por socorro. Mas a Síria não vai poder fazer nada. Nada. E observem, na sequência dos fatos, no estudo depois de Reis, que Israel vai em encontro à Síria. Ainda que já vimos pontos assim, que os reis estão em tão grande aperto em Samaria, que vão atrás da Síria buscar socorro. Mas onde foram buscar socorro? Justamente na nação mais destruidora que existia naquela época. Não vai servir de socorro para eles. Abandonaram o Senhor e não voltam-se para o Senhor, vão atrás de outros. Nós temos em Isaías uma palavra de Deus que diz assim, que abandonaram o socorro de Deus e foram buscar o socorro do Egito. Ai deles, filhos rebeldes. Continuemos mais um pouco. Na palavra do verso 14, ainda no capítulo 5, temos: porque para Efraim serei como um leão, e como leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatarei, e não há quem livre. Irei, verso 15, e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Aqui está o assunto. Deus vai ser como um leão, arrebatando tanto as 10 tribos de Israel como Judá, e depois vai se afastar. Ou seja, é tal qual no tempo em que alguém se desvia de Deus, ou peca contra Deus, e Deus traz correção, e como que se afasta, e a pessoa fica em aperto. Mas o objetivo de Deus é o castigo para o arrependimento, e é Deus quem faz isso. E muitos às vezes veem o mal e esquecem da palavra de Deus, que diz: se virmos o mal, vamos consultar quem é que mandou a espada. E aqui Deus repete bem incisivamente: eu mesmo que vou trazer o castigo. E às vezes nós dizemos: mas é o mal, estou num aperto porque o inimigo está aprontando. Vê lá seu inimigo, ou se é Deus que está trazendo a correção, e nós temos que não correr para a Síria, mas é para os joelhos na presença de Deus. Continuando ainda, observe o bonito da palavra de Deus, que entra agora a sequência do assunto no capítulo 6, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará,
fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Mais uma pausa. Unindo o final do capítulo 5 com o início do capítulo 6, observe o capítulo 5 terminou dizendo que Deus vai ser como o leão que vai arrebatar a presa e depois vai embora. Vai trazer a ferida, o castigo, o açoite e vai se afastar. Mas ele mesmo, pelo seu Espírito, fala por Oséias que o caminho é qual? Verso 1: vinde e tornemos para o Senhor. Alguém está em aperto porque transgrediu contra Deus? O jeito é qual? É voltar para o Senhor. Verso 1 repetimos: porque ele despedaçou e nos sarará, ele fez a ferida e ele a ligará. Não adianta esforço algum, busca de médico, conselheiro, psicólogo e outras coisas a mais, porque não tem jeito. Se estamos no aperto dado por Deus, a saída é buscarmos a Ele. E o bonito desse texto do capítulo 6 no início é que fala de uma restauração ao terceiro dia, fazendo menção em figura da ressurreição de Cristo Jesus. A nossa cura não é por nós mesmos, é na chaga que veio sobre Jesus, na sua morte por nós. Nele morremos no Calvário e na sua ressurreição ao terceiro dia nós vivemos, espiritualmente falando. Atentem a este verso, segundo, quando diz, na parte, todo o verso: depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aí está a redenção já apontada por Oséias. Observe que muito sutilmente, Deus falava com profundidade, mas quem entendeu isto? É o que Isaías disse: a quem se manifestou o braço do Senhor? Deus falava e parece que ninguém entendia. A nossa redenção, a nossa salvação, a expiação dos nossos pecados, o acerto da nossa vida ou restauração diante de Deus é ao terceiro dia. Ao terceiro dia, na ressurreição de Cristo Jesus. Mas voltemos ao verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Verso 4 do capítulo 6: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Mas o que acontece muitas vezes é que Deus traz uma correção e a pessoa volta para Deus como que, agora se eu ando na sua presença, mas isso passa logo, daqui a pouco está desviando de novo, e Deus pergunta: o que te farei? A beneficência, a aliança, a restauração, uma nova aliança. Quantas vezes nós temos feito isso e rapidamente esquecemos, desviamos de novo? Assim era o povo de Israel no passado. Continuando no verso 6: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas, verso 7, eles traspassaram o concerto como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. E depois vem a palavra dizendo, no verso 10: vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim, Israel é contaminado. Mas cita o verso 11: também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Deus está falando de Israel, mas de vez em quando cita alguma palavra sobre Judá, como quem está falando aqui e alertando o outro lado, que também, não se cuidando com o que estava acontecendo com Israel,
sofreriam o mesmo castigo. Capítulo 7. A palavra no verso 4, só para entendermos a expressão figurada de Deus. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro. Agora o verso 6. Porque como um forno aplicar o coração, emboscando-se, toda a noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Eles são todos quentes como um forno, e consomem os seus juízes, e segue a palavra. Palavra difícil de entender, mas a palavra está querendo dizer o seguinte: que eles não estão numa situação de um momento, aconteceu, não, é uma coisa duradoura. Eles são como forno. Como é que faz o padeiro? Primeiro põe fogo no forno, deixa lá aceso muito tempo, até que a estrutura do forno, na antiguidade de barro, fique bem quente. Aí pronto, está pronto para assar alguma coisa. O que Deus está dizendo é que vão maquinando o mal no seu coração, um dia, um tempo, muito tempo, e depois já estão prontos para concluir a iniquidade. É uma palavra semelhante que temos em Tiago, não na figura, mas no sentido, que muitos chegam diante de Deus e dizem: sou provado por Deus. Opa, sou tentado por Deus. Para, Deus a ninguém tenta, e por ninguém é tentado. São as nossas concupiscências que vão remoendo em nosso ser, em nosso coração, em nossa mente, e daqui a pouco a concupiscência gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. É isso que Deus está dizendo nessa figura. O povo de Israel não é uma coisa que deram uma tropeçada, não. Na verdade vão alimentando, esquentando o forno. É o que precisamos ter cuidado. Muitas vezes a gente fica numa tentação, rodeando a tentação, e não escapamos dela logo. Como Salomão chegou a dizer: não podemos demorar perto do vinho, quando se mostra vermelho e espumante no copo. Veio alguma situação de pecado, de transgressão, desobediência, não fica ali analisando o que fazer, não fazer, o que vai dar, posso dar, será que alguém vai ver, será que eu posso fazer escondido? Não, aborrece logo a tentação, aquela proposta de pecado que pode vir da nossa própria mente e coração, para não sermos forno pronto para o pecado, alguma coisa pronta já, e depois o que foi concebido virá à luz, e o pecado, o exemplo sendo gerado, é a morte mesmo. É a forma figurada de Deus falar aqui nessa expressão. Continuando um pouquinho mais, por causa do erro do povo de Israel, diz a palavra assim, verso 11: porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito e vão para a Síria. Verso 13: ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. Verso 14: e não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas, para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Deus reclama sempre o desvio. E o interessante aqui da palavra, em especial o verso 11: pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito e vão para a Síria. Vamos explicar. O povo de Israel, 10 tribos, tal qual o povo de Israel ainda no deserto com Moisés, queriam voltar ao Egito das panelas cheias
de cebola, de carne, voltar aos melões e tanta coisa. Nunca voltaram para o Egito, tombaram no deserto. O povo de Israel, 10 tribos, está de mesma forma, tal como o crente agora, que diz: eu vou voltar um pouquinho para o mundo, ou vou voltar para o mundo, a vida que eu tinha no mundo antes. Mas é pombo enganado. Nunca mais haverá retorno ao Egito, mas certamente no retornar daremos com a Assíria. O que quer dizer isso? O tempo de Egito na nossa vida, irmão, já foi, não volta mais. O tempo de não conhecer a Deus, e Deus ir nos visitar e nos tirar do Egito para nos conduzir ao deserto, com uma terra prometida à frente, onde mana leite e mel, já passou esse tempo. Agora já temos conhecimento de Deus. Para o Egito não volta-se mais, ou é para a terra prometida, lugar de leite e mel, ou então para a Assíria. E a Assíria é destruição. Muitos querem voltar ao Egito, ao mundo, à vida antiga que tinham antes de conhecer o Evangelho, mas não tem retorno. O seu estado será 7 vezes pior. Portanto, vamos entender, Deus falava naquele tempo em figura, querendo voltar à liberdade, não ter compromisso com Deus. Não existe isso mais. Ou nós nos arrependemos e buscamos a Deus para sermos restaurados, ou então destruição à frente, a Assíria. Nosso estado vai ser 7 vezes pior. Essa figura do Egito e a Síria, querer ir para o Egito, mas acabar na Síria, vai ser repetida várias vezes aqui em Oséias. E assim continuemos um pouquinho mais indo à frente. Capítulo 8. A palavra diz assim, verso 3. Podemos ler o verso primeiro, porque é importante. Põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque traspassaram o meu concerto e rebelaram contra a minha lei. A mim clamarão: Deus meu, nós Israel te conhecemos. Na hora do clamor, clama a Deus, mas não em sinceridade de coração. Aí verso 3 vem a resposta: Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, atenção para isso, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Paremos. O que Deus está dizendo? Eles clamam a Deus, mas desviam-se nas idolatrias. E um particular deles constituíram reis e mais reis, príncipes e mais príncipes, e ninguém consultou a Deus. Lembremos como está Israel, as 10 tribos, cada hora é um que reina, e daqui a pouco outra revolta, é morto o rei e o outro assume o lugar, constantemente, e nenhum deles é dentro do propósito de Deus. Sobre o povo de Deus reinará alguém da descendência de Davi. Agora voltemos para nós de novo, agora atual. Em vez de nós termos a Jesus como o guia da nossa alma, cada um procura a religião que mais se enquadra à sua vontade. Constituímos pastores e líderes de igreja por nossa própria vontade, não consultando a Deus. Até mesmo nós nos colocamos como líderes. É fácil hoje abrir uma igreja e se colocar como pastor, mas Deus está perguntando: quem te fez isso? Eu não soube. Se nós procuramos o caminho, a religião, o grupo, a comunidade da nossa vontade,
então Deus não está no negócio. Nós não estamos tendo Deus como líder, rei, príncipe sobre as nossas almas. Aí diz a palavra: vocês procuraram constituir reis e príncipes e eu não soube. E assim vem a palavra, verso 7 do capítulo 8: porque semearam ventos, cegarão tormentas, não há seara, a erva não dará farinha, e segue, virá miséria sobre o povo de Israel. Verso 8: Israel foi devorado, agora está entre as nações, como uma coisa em que ninguém tem prazer. Verso 9: porque subiram a Assíria como jumento montês, por si só, mercou Efraim amores. Outra vez a citação, vão atrás da Síria pegar socorro. Mas que é a Síria? Continuando mais um pouquinho, verso 12: escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Quanto ao sacrifício dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Deus falando, eles voltarão para o Egito. Uma pergunta: eles voltarão para o Egito? Não, voltarão para a situação de não conhecerem a Deus. Verso 14: porque Israel esqueceu do seu Criador, edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Sem Deus, não adianta querer prosperidade, bênçãos, riqueza, conforto e tudo mais. Isso será para nós um laço, e Deus requererá isso e vai tirar de nós essas coisas. Continuemos. Agora no capítulo 9, verso 1, verso 2, verso 3. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz, amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. Essa expressão, irmãos, lembremos que eles tinham tantos ídolos, para todo lado tinham templos aos ídolos, como também em todo monte havia idolatria. Assim Deus diz: a eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará, o alimento vai lhes faltar. Verso 3: na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Outra vez, Egito, Assíria. No coração querem voltar a um descompromisso com Deus, mas não vão para o Egito, vão acabar na Assíria, comendo comida imunda. Paremos um pouco, observemos o seguinte: o povo de Israel, para sair do Egito, Deus tirou aos milhões. Não tinham conhecimento de Deus, estavam no Egito, e Deus os visita e lhes propõe uma coisa extraordinária: ser o seu Deus e eles serem o seu povo. Mas depois que o povo peca, não tem mais Egito, não tem mais ignorância. Deus não tem em conta o tempo da ignorância, mas uma vez Deus manifesto, não se volta ao estágio de não conhecer a Deus. Há um tempo de ignorância. Se não tivermos com Deus, o que nos espera é a Assíria. Portanto, diante de nós são dois caminhos: ou escolhemos o caminho que nos leva à terra prometida, onde mana leite e mel os céus, ou certamente vamos parar na Síria, terra da destruição. E continua a palavra dizendo, verso 6: porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará, o desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança, espinhos haverá nas suas moradas. Palavras figuradas, querendo dizer sempre que o mundo será o lugar da destruição daqueles que se afastam de Deus, como o deserto.
o deserto foi o lugar onde que o povo tombou e não chegou à terra prometida pela incredulidade, pela desobediência, pela murmuração e pela idolatria também. Continuando só mais um pouco, a palavra diz, mostrando as recordações de Deus, Deus lembra da história, verso 10 do capítulo 9. Achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles se foram para Baal Peor, idolatria, e se consagraram a essa coisa vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará, não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Ainda que venham a criar filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apartar. E continua a palavra falando, verso 14: dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Efraim foi ferido e secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e desocupados andarão entre as nações. Palavras essas dizendo que eles vão querer prosperidade, vão querer ter vida normal, vão querer gerar filhos, vão querer ter alimento em abundância, vão buscar tudo isso. Mas tudo isso em vão, porque estão perdendo a vida eterna e vão ter a morte. Porque a palavra é simples: do pó foste criado, e ao pó certamente voltarás. Essa será a porção daqueles que não chegarem ao Senhor. Tudo se perde. Os filhos, as construções, a fama que possa ter conquistado, tudo isso é nada. Vai voltar ao pó. Se não temos ao Senhor, não temos nada. Nós vamos interromper neste momento para prosseguir em outra oportunidade. Que Deus, pois, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.